Quando um filme faz sucesso, a regra é simples. Todo mundo volta para o próximo, ou pelo menos deveria. Porque às vezes o personagem está vivo, a história continua, o público quer, mas o ator simplesmente some da franquia. E os motivos vão muito além de uma agenda cheia. Hoje nós vamos falar de motivos absurdos de atores que se recusaram ou foram impedidos de voltar para os seus filmes. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo, desce pro play! Hasta la vista, baby. Hoje tem briga, tem escândalo, tem ego, tem até política nos motivos porque esses atores ou atrizes não voltaram aos seus personagens. Em A Branca de Neve e o Caçador. A Branca de Neve e o Caçador foi um sucesso em 2012. A sequência era praticamente inevitável, até que um escândalo explodiu. Kristen Stewart e o diretor Rupert Sanders foram flagrados tendo um caso poucas semanas após a estreia do filme, e o impacto foi imediato. Porque naquele momento a Kristen Stewart estava namorando com Robert Pattinson. Os dois eram o casal crepúsculo, e o romance dos dois fora da tela também era uma parte importante do marketing da série. E o escândalo aconteceu justamente entre o lançamento dos dois últimos filmes do Crepúsculo. Segundo relatos da indústria, Pattinson ficou profundamente magoado e se recusava a participar das campanhas promocionais ao lado da colega. Isso já estava causando milhões em prejuízo para os estúdios, porque o romance dos dois fora da tela era parte estratégica das vendas do filme. O estrago foi tão grande que a Universal entrou em pânico, e ao invés de seguir com Branca de Neve 2, o estúdio decidiu apagar a personagem e transformar a continuação em algo estranho, uma prequel, meio spin-off, focada apenas na história do Caçador e sem a Branca de Neve. Em relação ao Crepúsculo, curiosamente, após a humilhação pública, os dois pombinhos voltaram a namorar somente para divulgação de marketing. Mas os boatos que correm por aí é que os dois foram muito bem remunerados para fingir que voltaram. Pouco depois da divulgação do filme, sem dar muitas explicações, os dois terminaram novamente. Tank, em Matrix. Tank era um dos personagens mais queridos de Matrix. O operador da nave, nascido fora da simulação, e no final do primeiro filme, ele sobrevive. Tudo indicava que voltaria para sequências, mas nunca voltou. Para retornar a Matrix Reload e Matrix Revolutions, o estúdio ofereceu ao ator Marcus Chong cerca de $250 mil. $250 mil não por cada filme, mas para participar dos dois filmes. Chong achou pouco. Ele exigiu pelo menos o dobro do valor e ele queria participar das campanhas de divulgação ao lado dos protagonistas. Os diretores, na época, recusaram, mas foi aí que o negócio escalou mesmo. Marcus Chong passou a ligar para os Wachowski, ameaçando eles se eles não deixassem ele retornar para o filme. A polícia foi envolvida e acabou enterrando a carreira do cara para sempre. Agente L, em MIB, Homens de Preto. No final de Homens de Preto, tudo indicava que Linda Fiorentino seria parte do futuro da franquia. Ela terminava o filme como Agente L, treinada e integrada aos rapazes, pronta para a sequência. Só que em MIB 2 ela simplesmente não existe. Tem uma frase jogada lá no meio do filme só dizendo que ela voltou a ser médica, mas mais nenhuma menção. Nos bastidores o clima era bem diferente. O rumor mais forte é que o astro Tommy Lee Jones achava Linda Fiorentina impossível de trabalhar. E quando o estúdio tem que escolher entre um astro como Tommy Lee Jones e Linda Fiorentino, ele escolhe. Resultado, a personagem foi apagada do roteiro antes mesmo do filme nascer. Linda Fiorentino nunca confirmou publicamente a história, mas o rótulo de ser difícil colou. E em Hollywood, esse selo costuma ser fatal. Arnold Schwarzenegger em O Exterminador do Futuro. Parece piada, mas não é. Arnold Schwarzenegger não voltou ao Exterminador do Futuro, a salvação, por um motivo simples. Ele venceu as eleições e se tornou o governador da Califórnia. Literalmente. Enquanto o quarto filme da franquia estava em produção, Arnold ocupava um dos cargos políticos mais importantes dos Estados Unidos e não podia largar o estado para sair filmando explosões e perseguições. A solução do filme foi mostrar o rosto do Arnold, sim, mas como CGI. A ausência de Arnold deixou um buraco enorme na franquia, e sem ele, Salvação passou a ser um dos piores filmes da franquia. Para falar a verdade, ele nem parece fazer parte do conjunto da obra. Casey Jones em As Tartarugas Ninja 2. Casey Jones, o vigilante com taco de hóquei, era interpretado por Elias Koteas e foi cortado da sequência. O motivo?
reclamavam que o filme era violento demais. O estúdio entrou então em modo de controle de danos, removeu as armas cortantes e os personagens mais violentos da franquia. E aí o Casey Jones acabou rodando nessa. Como resultado, o longa teve um desempenho muito menor do que o primeiro, e o segundo filme acabou fracassando nas bilheterias. Aí adivinha? No terceiro filme, Casey Jones está de volta, provando que um pouco de rebeldia e violência faz muito bem à franquia. Bruce Willis em Os Mercenários. Bruce Willis já era presença certa em Os Mercenários. Participou dos 2 primeiros filmes da franquia e é amigo de longa data de Sylvester Stallone. Os dois até têm negócios juntos, a franquia de restaurantes Planet Hollywood. Então, quando o terceiro filme foi produzido, parecia óbvio que Willis voltaria com seu personagem, Mr. Church. Mas parece que durante as negociações ele pediu $1 milhão por dia para participar, e isso para filmar 4 dias. Sylvester Stallone não aceitou e acabou chamando Willis publicamente de preguiçoso e ganancioso. No final, Bruce Willis acabou sendo substituído por Harrison Ford como outro agente federal em seu lugar. O mais triste é que, apesar da amizade e da história dos dois, a relação profissional desandou depois daquele momento. Anos mais tarde, Bruce Willis foi diagnosticado com uma degeneração no seu cérebro, e muitos começaram a se perguntar se o seu péssimo comportamento no passado já não seria sinal de algo maior acontecendo. E para fechar essa lista, talvez uma das maiores franquias de todos os tempos do cinema, uma ausência que foi muito sentida por mim pessoalmente quando eu fui ver o filme, e eu não queria acreditar que essa personagem tinha sido cortada. Rebecca Ferguson, em Missão Impossível. Rebecca Ferguson não saiu de Missão Impossível por briga, dinheiro ou ego. Ela saiu simplesmente porque o trabalho consumiu a sua vida. Nas filmagens da franquia, os atores ficam meses, literalmente de prontidão, sem saber exatamente quando vão trabalhar ou quanto tempo passarão no set. Ao mesmo tempo, Ferguson estava gravando Duna 2, o que teria levado ela à exaustão. Segundo relatos, o próprio Tom Cruise e o diretor Christopher McQuarrie não criticaram a sua saída. Tudo foi feito de maneira amigável e profissional. Não houve brigas, crises ou desentendimentos. Pelo menos, não que a gente saiba. Tudo indica que ela apenas escolheu projetos que ela conseguia se dedicar melhor e ter um melhor desempenho. Um exemplo de uma decisão madura e estratégica de saber quando dizer não. Com certeza essas não são as únicas histórias de atores que foram impedidos ou não quiseram participar de sequências, e se eu esqueci de alguma que você sabe, porque você não conta aqui nos comentários e divide com a galera. Eu posso até mesmo fazer outro vídeo com esse mesmo tema. Mas por hoje era isso, muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.